tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula 2, seja bem-vinda a mais uma aula 2. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Antes da gente começar, vem aqui, ó, curte esse vídeo, comenta, manda sua dúvida, compartilha aí nas suas redes sociais, para que isso chegue a maior quantidade de gente possível, né? Bom, vamos lá. O tema de hoje é contrato de locação. Mais especificamente, uma questão que chegou ao STJ e que, de certa forma, surte aí um debate bem interessante. Acompanha comigo, olha o que aconteceu. Havia um contrato de locação, ok? Com o fiador, tá? Então garantido por alguém que otorgou fiança. E no contrato de locação havia uma cláusula estipulando que este fiador ficava responsável ou garantia o débito, os locatícios, né, até a data da entrega das chaves do bem locado. Uma cláusula absolutamente normal, absolutamente padrão e bastante recorrente em contratos locatícios. Mas o que aconteceu? Olha que curioso esse caso. O imóvel pereceu, o imóvel foi acometido por um grande incêndio e simplesmente foi consumido pelo fogo. Somente uns 4, 5 meses depois desse incêndio, tudo resolvido, é que efetivamente o locador teve as chaves entregues, teve as chaves restituídas pelo locatário, né, que estava tentando resolver essas questões do incêndio e tudo mais. Bom, e o que aconteceu? Ele, locador, de maneira bastante oportunista, considerou que o contrato de locação havia findado, como o próprio instrumento previa, somente com a entrega das chaves. Então ficaram ali uns 4, 5 meses pendentes de pagamento, que ele obviamente questionou em juízo. E como o locatário não tinha patrimônio, ele acionou o fiador. Qual era a alegação do fiador? De um lado, dizendo que o perecimento do bem colocaria um ponto final, ou seja, extinguiria o contrato de locação. Qual era a alegação do locador? Que o contrato previa o encerramento apenas com a entrega das chaves e a lei do inquilinato, a lei 8245 de 1991, que rege as relações locatícias, não prevê o perecimento do bem como hipótese de extinção do contrato. Olha que interessante, de fato, a lei não prevê essa hipótese. Então, o locador simplesmente alegou, olha, isso não tem previsão legal e o contrato também não estipula nada nesse sentido. Então, o contrato estabelecendo a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, ele tem que pagar sim esses 5, 6 meses de aluguel atrasado. E aí, o STJ se posicionou de maneira bastante interessante nos seguintes termos: não tem que pagar não, porque apesar de o perecimento do bem não ser uma hipótese expressa estabelecida na lei do inquilinato como extinção contratual, uma interpretação holística, uma interpretação integral do ordenamento jurídico nos leva a esta conclusão. Especialmente porque o perecimento do bem, por exemplo, o incêndio, acaba por extinguir a relação de propriedade que havia sobre aquele imóvel. Ele não existe mais. Então, como é que o locador vai cobrar aluguéis, vai cobrar locatícios sobre um bem cuja propriedade foi afetada, né? Porque ele mesmo já não existe, o próprio bem já deixou de existir. Logo, por mais que não haja uma previsão expressa na lei do inquilinato de que o perecimento do bem seria uma hipótese de extinção contratual, o rol que versa sobre estas possibilidades de extinção não é um rol taxativo. O STJ cravou isso. São meros exemplos que a lei traz de hipótese de extinção contratual. Então, sim, poder-se-ia considerar, para este caso, a extinção do contrato lá atrás com o perecimento do imóvel. Então, ainda que o contrato tenha estabelecido o encerramento do contrato apenas com a entrega das chaves, ele já teria se findado quando do incêndio, quando do perecimento do bem. Por isso, o fiador ficou exonerado do pagamento destes locatícios cobrados pelo locador. Tudo bem? Então, a informação teórica mais importante do vídeo é essa. O rol estabelecido pela lei do inquilinato de extinção contratual ou das hipóteses de extinção contratual de aluguel é um rol meramente exemplificativo, não é taxativo. E o perecimento do bem pode ser uma hipótese de extinção. Tá bom? Ficou com dúvida? Não entendeu direito? Manda um comentário aqui, manda uma dúvida para mim
que eu terei o maior prazer do mundo em responder o seu questionamento. Valeu? Tamo junto. Obrigado. Coragem, filho.